Eu chamo a força do rapé pra levantar, pra curar o meu ser. Eu sinto a cura, a força do meu pai tabaco, que limpa todo mal que fecha o meu ser. Olá, gratidão pela oportunidade de estarmos juntos aqui para fazer uma troca, né? Para ter uma troca de sabedorias, uma troca de conhecimentos. Eu sou a Lua. Eu sou a Pan, nós Nós- somos aqui do Serpente Sagrada, nós somos um instituto, que trabalha com as medicinas da floresta também aqui no estado de São Paulo. Exatamente. E a gente veio falar um pouquinho a respeito da Sagrada Medicina do Rapé. Nosso instituto é um instituto universalista, mas que trabalha muito com as vertentes xamânicas, né? E das medicinas que mais utilizamos, consagramos aqui em nossas vivências, em nossos eventos, em nossas cerimônias, é a Sagrada Medicina do Rapé. E dentro desse campo também do rapé, nós somos artesãs, nós fazemos curipes, tepis, né? E são instrumentos que são utilizados para consagração do rapé. Então, também, às vezes, muitas pessoas têm dúvida de como consagrar, de como começar a consagrar, né? Que vem adquirir instrumentos conosco. Então, a gente se organizou para fazer esse vídeo para deixar bem instrutivo, né? Porque a gente acha importante esse conhecimento chegar junto com a medicina, né? Porque não é simplesmente pegar o rapé, pegar o instrumento na mão e o que eu faço com isso, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa sagrada medicina. Vou começar um pouquinho sobre a história, a gente vai tentar ser sucinto aqui também, só para a gente ter uma ideia também dessa questão de como surgiu o rapé, né? O rapé, junto com o tabaco, né, porque ele é feito do tabaco, ele foi descoberto, vamos colocar entre aspas, né, pelos europeus no período de colonização, onde os americanos, né, nativo-americanos, tanto da América do Sul quanto da América Central, utilizavam muito do tabaco, América do Norte também, mas aqui para o Sul mais em forma de rapé. E diversas outras formas também o tabaco era consagrado nessa época. E uma rainha francesa, Catarine de Médici, em torno de 1560, ela teve a oportunidade de consagrar a medicina do rapé porque ela tinha muitos problemas de enxaqueca, de dor de cabeça, onde naquela época nenhum médico, remédio tinha solucionado o problema. E o embaixador de Portugal, né, o embaixador da França em Portugal, levou essa medicina para Catarine, e a Catarine, ao consagrar, ao experimentar o rapé, sentiu os alívios da dor de cabeça, e aquela medicina, o rapé acabou se expandindo aí para a Europa, né, primeiro aí pela classe mais elitizada, e depois ele foi seguindo. Dentro do processo de industrialização, um pouquinho mais para frente a gente vai falar mais ou menos uns 200 a 250 anos depois desse período. Aí o rapé ele começou a ter o processo de industrialização, de mecanização do processo e de venda, né? Já que o tabaco também era uma planta que estava circulando bastante já na Europa. Então, aí começou a ser distribuído, vendido, né, aqueles rapés de latinha, onde a gente encontra muito hoje em dia nas casas do norte, né, casas nordestinas. Esse rapé, ele já a gente faz um paralelo com o cigarro, né? Ele já foi distorcido, hoje já se adiciona amido, algumas ervas às vezes. Nunca é o tabaco puro, como é o sentido inclusive da palavra rapé, né? Que seria mais tabaco moído. Então depois dessa industrialização, o branco começou a misturar essa cultura, né? O homem branco começou a trazer outras coisas no rapé. Tanto é que hoje, esse tipo de rapé a gente não indica a utilização, né?
porque ele também nem se trata da real medicina do rapé, mas ainda por conta do nome, há muita confusão, ainda mais para quem está chegando agora no mundo das medicinas, né? Acaba visualizando lá rapé e não tem a noção de que, infelizmente, ele também foi deturpado, principalmente por essa questão dele ter sido considerado bom para dor de cabeça, para descongestionar o nariz, então acabou ganhando uma outra conotação. Exato, então se você tiver experiência, né, a oportunidade de pegar um rapé de latinha, você observa que os granulados são bem maiores, né, que o cheiro, até mesmo normalmente nas instruções, tem lá substâncias que são usadas, né, então muita coisa química, até mesmo que a gente tem aqueles nomes que a gente nem sabe o que significa. Então, esse rapé ele não é nem para ser inalado com o instrumento, de tão já distorcido que ele foi. E ele é grosso justamente porque a intenção é que ele não entre, né? Quando a gente fala da medicina do rapé, que vem dos nossos originários, né, o rapé indígena, a gente está falando de percorrer todos os sinos do nosso rosto, né? Então, o rapé ele vai entrar, ele é aplicado com uma ferramenta que a gente já vai falar daqui a pouquinho, então ele teria que percorrer todas essas sinas, por isso que o rapé indígena é bem fininho, para ele fazer esse percurso. Se a gente olha esse rapé de latinha, ele já é bem mais granulado, porque o propósito dele é fazer você espirrar realmente. Então, geralmente, ele é colocado perto das narinas e aspirado, só como ele é muito grosso, ao invés de fazer esse percurso, ele vai irritar um pouquinho aqui, principalmente a gente tem essas vias lacrimais que a gente passa, e você acaba espirrando e falsamente, né, limpando essa região. Mas ele não vai entrar dentro das suas sinas, até porque machucaria muito, né, o seu nariz. A ideia do rapé de latinha até é você estimular aqui a sua mucosa para você expelir, né, qualquer muco, qualquer coisa que tenha. Mas o rapé indígena ele vai muito além. Ele também tem esse objetivo, mas ele tem outras propriedades, né, que vão além só do benefício físico. E hoje em dia, rapé de latinha tem competições, tem principalmente encontrado na Europa esses tipos de competição de quem consegue inalar mais. Então, totalmente distorcido, totalmente deturpado do real objetivo, da raiz, né, do nascimento do rapé. Então, nessa época, os nossos indígenas eles utilizavam, e até hoje, para diversas curas físicas, sim, mas para eles era tudo muito unido, na verdade, né? A sabedoria ancestral já esclarecendo isso que às vezes hoje a gente está descobrindo, né? Que o nosso corpo espiritual e o nosso corpo físico, ele tem uma ligação, assim como o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional. Então, tudo que está ali trabalhando, né, aparecendo no seu físico como doença, também tem um resquício lá atrás. E o rapé é muito utilizado pelos indígenas para as dores de cabeça, dores nas costas, já utilizei para dor de estômago, então também problemas de sinusite, né, problemas de constipação aqui no rosto, dependendo... Esses males que vêm do ar, né, tudo que vem pelo ar, então quando a gente está com gripe, resfriado, que pega essas vias aéreas, né, se a gente for falar energeticamente também, é muito comum falar desse ar negativo, né, de que muitas dessas coisas que a gente absorve negativamente entra pelas nossas narinas também, né, já fazendo esse paralelo. Então, tudo que vem pelo ar, assim, é muito utilizado a medicina do rapé para harmonizar a gente, na verdade, né, para equilibrar a gente. E o próprio tabaco tem também a energia da proteção, então os índios acreditam muito nessa questão de consagrar o rapé, né, e então tá ali protegendo a sua via respiratória, né, então por isso tem esse vínculo com as doenças que vêm do ar. E fazendo já um paralelo com isso, eu vou trazer, essa é a crença deles, é para isso que eles utilizam lá, e também já vou trazer um paralelo para nós aqui no meio urbano, né? Porque dentro do contexto do rapé, a gente já ouviu, já viu muito sobre essa questão de pessoas começarem a ter reações alérgicas ou problemas respiratórios com a questão do rapé. Então, dentro desse assunto,
primeiro ponto que a gente tem que ter muita noção é essa questão da confiança, né? O rapé, ele é uma medicina que ele se expandiu muito, que ele foi muito com o xamanismo, com a ayahuasca, com as outras medicinas, né? Então, é uma medicina popular já, vamos dizer assim, né? Quase todo mundo já ouviu falar um pouco sobre rapé. Então, E acessível também, né? Hoje se tornou acessível. Muitas pessoas conseguem ter o acesso fácil à medicina do rapé. Então muita gente faz, né? Muita compra. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Cuidado com quem compra, porque cada pessoa tá fazendo, ela tem que ter muita seriedade, né? Muito compromisso com o que está fazendo, para não colocar nenhuma substância que vai prejudicar, para ter higiene, vários outros aspectos ali, estudos inclusive com a medicina, para você ter essa confiança, essa segurança de pegar a medicina com a pessoa, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. A gente às vezes está tomando um rapé, está causando um problema, não sabe, às vezes é alguma substância, alguma coisa dentro do próprio rapé que está te fazendo isso, né? Segundo ponto, que é uma experiência pessoal que eu tive em relação ao processo de rinite, né? Que daí tem outros dois leques que eu vou abrir nesse ponto aí. Primeiro é a alimentação. Temos que observar muito o que nós alimentamos, o que colocamos para dentro do nosso corpo. E desde pequena, né, nessa autoobservação, nesse estudo com o rapé, desde pequena eu observei essa intolerância à lactose. E a lactose, ela dentro da medicina oriental, dentro da Ayurveda, de várias tradições, medicinas aí, fala muito dessa questão do muco, né, de produzir um muco excessivo com o consumo da lactose. Então eu percebi que com a redução da lactose na minha alimentação, ajudou muito também nesse processo. E também observar como que seu corpo reage, né, para você saber também os seus limites. Porque nós temos que entender que quando a gente vai falar do rapé, a gente vai falar do povo da Amazônia, né? E a Amazônia, ela tem uma temperatura, ela tem um ecossistema totalmente diferente da onde a gente mora. Uma umidade do ar diferente, né? Nós, nesse momento, nós estamos em São Paulo, uma grande área urbana, né? Então, aqui, sempre a qualidade do ar está bem abaixo do recomendado. A umidade, dependendo da época do ano, quase não tem lá o ano inteiro, na verdade, né? Então, é um lugar extremamente úmido, extremamente quente. Então, a gente naturalmente produz mais calor, mais secreções. Então, primeira coisa, hoje a gente tem as práticas de temazcal aqui. Então pensa, você está num ambiente quase uma mini temazcal, né? Muito úmido, muito quentinho, a gente fica expandido, relaxado. Então tudo vai fluir melhor dentro desse ambiente. E aí a gente vem para o meio urbano, que dependendo de onde a gente estiver falando, do local, pode ser ou muito quente, muito seco, que já é bem diferente. Ou aqui em São Paulo, que é um pouco de tudo, né? Um dia tá quente, um dia tá frio, um dia tá seco, um dia tá úmido. Lá eles têm essa constância. É sempre o mesmo clima, com a diferença de volume de chuva, né? Uma parte do ano chove mais, uma parte do ano chove menos. Então, como que funciona esse aparelho respiratório, né? Às vezes a gente está aqui, a gente já tem uma poluição que já interfere super na nossa respiração. Aí a gente tem o rapé, que é um pó fino, que já é seco, então às vezes a gente já está com o tempo seco, um rapé seco, então tudo isso pode influenciar de como o seu corpo vai reagir. Exato. E outra coisa, né, a gente tem que pensar também que, imagina só, a qualidade do corpo do índio, né, que não tem contato ou pouquíssimo contato com a poluição. Então, né, que o aparelho respiratório dele tem uma qualidade totalmente diferente do nosso e que também ele consagra dessa medicina, às vezes desde pequenininho, né? Então, com 5, 6 anos, os curumins, né, os índios pequenininhos, crianças, eles já têm o costume de consagrar a medicina, né? Então, o corpo cresce com aquela familiaridade, né? Então nós temos que observar esses pontos antes de sair falando que às vezes o rapé faz mal.
às vezes ele está te apontando alguma coisa, como no meu caso, né? Apontando que tem uma alimentação inadequada, apontando que você às vezes pode ter algum distúrbio no seu aparelho respiratório, como por exemplo, carne esponjosa ou desvio de septo. Quem tem esses problemas é comum também ter o entupimento do nariz, né? Desconforto na hora de passar o rapé, às vezes arde mais de um lado do que do outro. Então, o estudo do rapé, ele é profundo, até mesmo para você se conhecer, né? A partir do momento que você tem essa limitação, que você sabe desse limite, você utiliza dele sem problema algum. Não precisa tomar uma montanha de rapé, não precisa tomar o rapé todo dia ou várias vezes ao dia. O importante é sempre a conexão, a intenção dentro da medicina. Às vezes, se você toma um bom rapé, você não precisa tomar ele várias vezes, continuamente, né? Aquele rapé que você tomou, ele já vai fazer todo o trabalho. Claro que isso, igual a gente fala aqui, cada um é um universo, cada um sabe os seus limites, o quanto consagra de rapé e o quanto está satisfeito dentro dessa consagração. Se você consagra várias vezes ao dia, todos os dias, ou uma vez por semana, ou uma vez por mês, quem vai determinar esse limite, quem vai analisar o bem-estar é só você, né? Então, para a gente também desmistificar algumas coisas. O rapé pode viciar? Pode sim. O tabaco, a propriedade do tabaco, ele é uma planta do fogo, uma planta consumidora, né? Uma planta de descarrego. Então, quando a gente está falando de tabaco, a gente tem que estar no orar e vigiar, né? Olhar se você não está usando a medicina como muleta, se você não está utilizando demais, se você realmente está dentro do propósito espiritual com a medicina, né? Lu, mas eu não sei, né? Será que eu sou? Será que eu não sou? Eu sempre falo assim, dá pausa, né? Dá uma pausa e vê como que você reage em relação a isso. Vê se você tem essa, às vezes, mudança de humor, mudanças... Efeitos físicos, efeitos psíquicos ou emocionais, como que fica seu pensamento... Como que Você fica fica pensando o tempo todo relacionamento? naquilo, né? De tomar o rapé. Várias características já vão te indicar essa questão dessa dependência. E você analisar também dentro dos seus critérios, do seu universo, o que você deve fazer com isso, né? Isso aí é uma coisa muito individual, ok? Mas Lu, você tá falando do tabaco e do rapé, né? E às vezes tem pessoas que não sabem muito bem como que é feito o rapé, né? O rapé indígena, no caso. Eu não sei se vai dar pra ver aqui no vídeo, mas a gente arrumou um pote mais transparente pra mostrar. É um pozinho bem fininho, um pouco marronzinho. E ele parece um talquinho, né? Só que marronzinho. Esse aqui a gente trouxe num potinho de plástico para tentar mostrar para vocês e não precisar tirar e desperdiçar a medicina. Mas normalmente nós armazenamos em vidro, que a gente, qualidades espirituais, energéticas, é bem melhor do que o plástico. E até a própria conservação física e durabilidade da medicina também em relação ao plástico, que solta muitas substâncias com o tempo. Fora essa questão de consciência ambiental, né? Então, a gente tenta utilizar o máximo possível do vidrinho para armazenar o rapé. Então, o rapé é esse pozinho bem fino e é uma mistura de tabaco com a cinza da casca de alguma árvore, né? Então, eles pegam o tabaco, seca bastante, pila bastante, vai virar um pozinho. Daí, eles vão, entre aspas, filtrar esse pozinho, né? Utilizar ferramentas para pegar só o rapé que está bem fininho, o tabaco que está bem fininho, né? Então, às vezes é utilizado algum pano, algum tecido. E, em paralelo, eles queimam uma casca de uma árvore, que daí depende muito da tradição, né? Aqui no Brasil, a gente tem Runicuim, Anauá, a gente tem Noquecuim, a gente Kuntanauá, tem muitas trabalham com a tribos, medicina do rapé, né? E daí cada tribo, dependendo da região que mora, que vive ali, vai ter uma abundância diferente, né, de árvores, né?
Então, é muito comum a gente encontrar entre os Yanawa o Tsunu, né? E hoje em dia, se não me engano, também os Hanikuin usa o Paricá, né? Paricá, murici. Então, nós temos uma variedade de cascas de árvore que pode ser queimada para fazer essa mistura. Então, queima-se a casca, forma-se aquela cinza, né? E eles misturam o tabaco com a cinza. Lu, tem diferença, né? Porque tem muita gente que às vezes pergunta para nós, vem comprar o rapé conosco ou com outro irmão e pergunta: ah, mas esse rapé disso é para quê? E esse rapé daquilo é para quê? Daí a gente brinca muito em relação a isso, porque para originário, né, para índio, indígena, eles rapé é rapé. Então o mesmo efeito para eles, o mesmo efeito que você tem em um, você tem no outro, porque eles falam muito do espírito do rapé, né? Então, e daí como o rapé veio para nós, para os brancos, né? Agora a gente utiliza do xamanismo urbano, vamos dizer assim. É muito comum a gente falar sobre as diferenças de cinzas. E daí a gente vai entrar um pouco mais na fitoenergética, que é a praia dela. Que dessa questão assim de... Porque, por exemplo, se eu tô trabalhando com, às vezes, a jurema, para nós a gente tem uma diferença energética na planta, né? Do que se eu fosse trabalhar, por exemplo, com o angico. Então, quando a gente traz para cá, a gente tem essas diferenças, né? A gente observa que um rapé ou outro, às vezes, tem uma propriedade um pouquinho diferente. Às vezes, um é melhor para dormir, o outro é melhor mais para concentração, e assim sucessivamente. Não, e lembrando também que quando a gente fala dos originários, eles têm muitas ervas que a gente nunca teve contato na vida, que crescem lá. Então é muito comum também, às vezes, olhar para esse rapé que você está consumindo, se é um rapé de um originário, se de repente tem uma ou outra erva diferente, às vezes também vai poder te dar algum tipo de problema, né? Porque a gente não está acostumado a lidar com aquela planta no nosso dia a dia. Em relação aos rapés, quando a gente traz em contexto urbano, então a gente pega o aprendizado que a gente tem de como fazer, né, com os originários, né, pegamos esse ensino e a gente traz para o meio urbano e começam também os testes com outras cascas. Por exemplo, o rapé de Jurema não é um rapé tradicional, né, um rapé de Aroeira não é um rapé tradicional, eles não fazem lá. Mas, através de estudos, muitas pessoas agora estão replicando essas medicinas. E aí a gente vai entrar nesse estudo da fitoenergética. Até eles mesmo lá tem diferenças entre uma cinza ou outra, mas não é a variedade que a gente encontra aqui. Lá você às vezes encontra um tsunu, um paricá, né, umas quatro tipos, e daí quando a gente vem para São Paulo, às vezes numa casa só tem 10 tipos de cinza. Então é claro, né, o próprio xamanismo urbano fala muito disso, né, o neo-xamanismo fala muito disso, dessa adaptação do xamanismo original, né, dentro de um outro meio. Então, misturando aí o conhecimento, né, do branco com o indígena, surgiu essa diversidade de rapés. Hoje a gente encontra não só essa questão da cinza, mas às vezes ervas mesmo, né? Quem nunca às vezes viu um rapé de alecrim para vender, né, para comprar, enfim. Então, isso é um estudo também muito fino, que você deve fazer com você mesmo, né? Ver como que funciona as cinzas para você, o que se encaixa melhor. Fazer o né? estudo botânico dessas plantas. Quando a gente está falando de rapé, a gente não está falando, a gente não está mistificando, né? A gente está falando de algo que vai no seu físico. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar, independente da propriedade espiritual, energética dessa planta, é se ela é tóxica ou não. Né? Como que vai ser a interação dessa planta com a mucosa no seu nariz? Será que ela tem algum grau de toxicidade? Principalmente quando a gente fala de um aditivo vegetal no rapé, que a gente tem os rapé de alecrim, rapé de rosa, rapé de imburana. Então, qual é o efeito naturalmente dessas plantas? Né? O que elas fazem fitoterapicamente? Né? Será que tem alguma contraindicação? Será que eu posso usar na mucosa? Então, esse estudo também acompanha esses novos
estudos de rapé também precisam acompanhar esse estudo também mais fitoterápico, porque a gente não pode descartar o nosso corpo físico e pode, né, todo mundo tem tendência a despertar algum tipo de alergia, principalmente com algum componente que possa ser tóxico também. Então, por isso que você tem que ter também confiança no quem que você compra, porque para a pessoa ter feito esse estudo também da planta que misturou ali, né? E o seu autoestudo em relação a essa questão de alergia, né? Se às vezes você não tem alergia a alguma planta que está inserida naquele rapé. Então, todas essas observações temos que ter no momento do rapé, da compra, da consagração, né? E acho que essa é umas questões mais físicas, de preocupação, né? De indicações. E daí a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de consagração, né? Como consagrar o rapé certinho, bonitinho, né? E também essa parte mais intencional, né? De devoção espiritual. Então, quando a gente vai consagrar o rapé, a gente tem que entender que a gente está num momento de ritual ali individual, né? Que quando a gente entra em contato com uma medicina sagrada, né? Uma medicina da floresta, ela não é uma medicina de curtição, de barato, como muitas pessoas falam, né? De ficar doidão, coisas desse tipo, não tem nada a ver. É uma medicina muito sagrada, muito ancestral, que foi utilizada, consagrada por milênios e para cura, né? Para salvar pessoas, para ajudar pessoas. Então, se você está com esse intuito dentro da medicina, eu acredito que você precisa repensar um pouquinho sobre isso. Quando a gente vai consagrar, a gente intenciona ali, né? A gente está conversando com o grande espírito, com Deus, ali com quem você queira nomear como criador, né? Então é um momento de silêncio, um momento de concentração, um momento de respeito, né? Não é um momento que a gente vai ficar tendo conversas aleatórias ou com baixas vibrações, né? Então é um momento de presença, de ritualístico. Quando a gente fala ritualístico, é aquele momento que eu vou fazer uma comparação. Se você conhece o catolicismo, né? Quando você entra na igreja, você não entra pulando, gritando, enfim, né? Tem um respeito ali dentro, né? Então, normalmente tem uma postura, né? Então, é aquela postura que você deve tomar, de que eu tô conversando diretamente com Deus. Então, preparar o seu ambiente, né? Deixar tudo quietinho, se vai consagrar, às vezes, no ambiente familiar ali na casa. Conversa com as pessoas, né? Porque aquele momento é um momento que você não deve ser interrompido. Coloca uma música, prepara um ambiente para você poder consagrar essa medicina. Um incenso, uma vela, ali o que te conecte, né, com o sagrado, seja às vezes na frente do seu altar. Então, é importante observar o ambiente que você vai consagrar, né, porque o rapé, ele abre muitas portas do nosso eu, né, muitos corpos que nós temos são abertos, né, nossa aura se abre ali quando a gente está consagrando a medicina, até mesmo por isso que às vezes alguns incorporam ou recebem algum recado. Então, é um momento que a gente não pode, às vezes, consagrar na frente de um bar, né? Ou numa balada, como, né, já veio à tona em várias notícias. Lembrando então, que o tabaco é uma planta de poder, né? Um momento sagrado. Exatamente. Então, a partir do momento que você preparou ali seu ambiente, que você tem essa consciência de que é um momento espiritual, um momento de sacralidade, você vai intencionar para o que eu vou tomar esse rapé, qual é o motivo dessa consagração, né? Qual é a minha intenção, qual é o meu objetivo com aquela ação, né? Então, se eu quero agradecer, se eu quero pedir, se eu quero realizar às vezes uma cura em mim, física ou espiritual, emocional. Então, sempre aquele momento de intenção, né? Às vezes pode sobrepor as mãos ou, enfim, a forma que você achar melhor. Intencione, né? Intencione, direcione. Igual a gente fala que o rapé é muito medicina de caboclo, né? Então, imagina que é aquela flecha
Porque no momento que você vai consagrar a medicina do rapé, você está estirando a flecha para aquele objetivo. E qual é o objetivo? Se eu tô com uma dor, sei lá, nas minhas costas, então eu tô intencionando aquela flecha para minha coluna, né? Então, sempre tenha isso em mente, tá? Vamos falar um pouquinho de consagração? Como que a gente consagra o rapé? Aqui, geralmente, antes dos trabalhos, a gente sempre passa essa instrução, porque a gente vê uma galera numa postura muito estranha, às vezes, para tomar o rapé. Então, lembrando que o rapé ele vai passar nos seus sinos inteiros, a primeira coisa que a gente tem que ver é como eu aplico um rapé. Se eu vou me auto-aplicar ou aplicar o irmão, eu sempre vou utilizar uma ferramenta. O que vai variar é qual é a ferramenta que eu utilizo. Se eu for me aplicar, eu vou utilizar um curipe. Ele pode ter vários formatos diferentes, tá? Aqui a gente está colocando 2 exemplos, um mais longo e um pouco mais curto. Se vocês conseguirem ver, vocês vão ver que uma pontinha é um pouco maior que a outra. Geralmente a gente vai ter ou uma ponta mais afinada, como é o da lua aqui, a outra mais grossinha, que vai fazer a marcação, para que a gente possa encaixar no nosso nariz e na nossa boca ao mesmo tempo. Então, se você for se auto-aplicar, o nome desse instrumento é curipe, mas em algumas tradições ele pode ser chamado de cuspá também. Então, ele é o seu auto-aplicador. O nome já fala, auto-aplicador, de uso pessoal e intransferível. Então, a gente sempre vai falar que quando você tem um curipe, ele é só seu, tá? Por quê? Porque é ali que você vai colocar seu rezo, é ali que você vai colocar sua energia, é ali que você vai trocar fluidos também. Principalmente no começo, é muito comum babar no curipe. E fiquem tranquilos em relação a isso, porque a gente vai estar soprando e recebendo esse sopro ao mesmo tempo. Então, é um treinamento também. Ou, se você for receber ou aplicar em outra pessoa, você vai utilizar uma ferramenta que pode ter vários formatos. A gente tem em V, a gente tem redondinho. O importante é sempre um bocal mais largo, né? Para que a gente possa soprar, uma ponta mais fininha e mais trabalhada, que vai encaixar no nariz de quem estiver recebendo, e sempre um ângulo legal. Como nós somos artesãs aqui, a gente gosta desse ângulo de subida porque facilita na hora do sopro. Então a gente vai ter, no caso, se fosse aplicar na Luana, então, independente de como você vai consagrar a sua medicina, vai ser necessário dessas duas ferramentas. A gente sempre indica primeiro você começar se auto-aplicando antes de aplicar em outra pessoa, por vários motivos. Primeiro, conhecer seu sopro, entender bem como que você e a medicina se comportam, ancorar essa energia da medicina dentro de você, para que aí, com todos esses entendimentos, esses conteúdos, você tenha condições de passar o sopro em alguém. Até porque o ato de passar o sopro em outra pessoa forma-se uma conexão, por isso que a gente fala que a gente sempre tem que estar atento com quem que a gente consagra rapé, porque o tabaco ele também é um reforçador de vínculo. Ele cria realmente essa proximidade entre pessoas, ele também propõe essa condução de energia. Então, poxa, se eu não tenho confiança, não conheço, não me sinto à vontade para tomar um rapé com alguém, não tome. Né? A gente tem que estar confortável e confiante. Por isso que a gente tem um auto-aplicador, porque num momento como esse você pode se auto-aplicar, tá? Geralmente, para quem está começando, a gente indica começar por uma ervilhinha. Uma ervilha mesmo, uma bolinha do tamanho de uma ervilha para cada uma das suas narinas. Para quê? Para você primeiro se acostumar. Quando a gente vai falar de soprar no curipe, a gente está falando de um menor espacinho de ar para passar. Então vai ser muito diferente a força que você vai usar no seu curipe da força que você vai usar no tepi. Então, dica que a gente dá. Acabei de adquirir um curipe, estou com ele na mão. Testa ele sem a medicina mesmo. Vê se encaixa bem, se você consegue soprar. Poxa, tenho aqui. Sopra, sem a medicina. Vem aqui. Vê como é que tá, se eu senti muita pressão, se eu soprei muito forte. Uma das coisas que a gente percebe que quem é iniciante faz é querer soprar de uma vez o rapé, porque realmente é difícil você soprar e manter o seu curipe aqui. Mas, para quem está começando, é o pior sopro possível.
Porque ele vai entrar como se fosse uma flecha. Ele vai entrar muito rápido, às vezes ele vai entrar muito forte, vai acabar causando uma limpeza que não é nem uma limpeza energética, é uma limpeza de força mesmo, para ser um rapé muito forte. Então, a dica que a gente dá é tentar soprar, nem muito lento no começo, mas também não muito rápido. Tudo bem se às vezes a gente engasga, dá uma parada, é normal, tá? Mas sempre lembre de começar de pouquinho e fazer vários tipos de sopro. Faz mais longo, com mais ar, com menos ar, mais curtinho. E observa como que você fica depois desse sopro. Poxa, soprei X, me deu um processo mais de limpeza, soprei assim, mais fraquinho, não sentia força. Para você começar a se auto-observar nesse relacionamento com o rapé. O pessoal fala muito da dieta do rapé, né, dos 21 dias, em relação aí ao início da caminhada do rapé, da autoaplicação, né? Então, essa dieta, ela foi, muitos falam que foi inventada por branco mesmo, né? Que os índios em si não recomendam essa dieta. Mas apesar dessa polêmica, mitologia né? e polêmica em cima da história da dieta, eu já pratiquei a dieta 2 vezes e ela foi excelente para mim. Então, nós recomendamos no início da caminhada, até mesmo devido a essa experiência, né? Como funciona essa questão de soprar o rapé e receber ao mesmo tempo. Então, no começo... Se conhecer com o rapé também, né? Às vezes, Sim. por exemplo, muitas pessoas que nos procuram, às vezes recebem o rapé no ritual, e aí, seja por uma questão de fé, seja por uma questão de auxiliar em outros processos, quer utilizar essa medicina, mesmo que em contexto sagrado, na sua casa, no seu espaço. E às vezes acaba tendo essa dificuldade, né? Porque às vezes vai uma vez por mês no ritual, por exemplo, né? Então, tipo, uma vez por mês ela recebe aquela medicina, então às vezes ela ainda não conseguiu, ou vai demorar meses para conseguir se conectar realmente, mais fino, né? Um estudo mais profundo, mais fino. Exato. Então, no comecinho, nos primeiros dias, é complicado mesmo essa questão do sopro, né? De como que eu vou me soprar, se eu sopro rápido, se eu sopro curto, se eu sopro com muito ar. Isso vai ser uma descoberta mesmo, você com você mesmo, né? Depois de um tempinho, depois normalmente da primeira semana, você já pegou o jeito, né? Você já viu que soprando de um jeito dá assim, soprando de assado dá outro, começa a parar já de babar, começa a pegar o tempo lá da saliva, de você cuspir, de você assoprar. Então, é uma questão de prática mesmo, né? Então, por isso que a gente fala de como que eu vou soprar num outro se eu não sei soprar nem em mim, né? Então, começar esse estudo e os 21 dias faz você entender como que funciona melhor a medicina do rapé, né? Nessa questão de a força, de limpeza, quais são as sensações que nós temos, quais são os processos que poderemos passar, até mesmo para auxiliar a outra pessoa se a gente está numa cerimônia ou se você passou o rapé em alguém. É muito importante isso de você ter o cuidado de dar atenção, amparo para a pessoa, principalmente se foi você que passou o rapé. Né? Se você passou o rapé na pessoa, a pessoa está ali fazendo limpeza ou algum processo, você tem a obrigação de cuidar, né? De ajudar a auxiliar aquele irmão, aquela irmã que você passou a medicina. Então, como que você vai ter essa bagagem se você não fez em si, né? Então, os 21 dias são muito bons. Esses 21 dias são 2 consagrações que faz por dia, né? Então, durante 21 dias eu tomo 2 vezes no dia. A gente aconselha uma alimentação muito leve e muito natural. Então, folhas, verduras, legumes, raízes, nada de comida processada, de enlatado, hambúrguer, gordura, carne. Açúcar, então? Açúcar é péssimo, você vai sentir enjoo, você vai sentir vontade de fazer limpeza e às vezes não é energética, é mais uma purga alimentar mesmo, é o seu corpo pedindo para você parar de colocar porcaria para dentro. Então, uma alimentação bem tranquila, bem suave, bem natural, eliminar carne, eliminar gordura, eliminar açúcar, que mais? Se possível lactose,
mas né, a lactose ainda tem pessoas que acabam consumindo. Tente sempre assim, opte por uma alimentação que venha da terra. Na dúvida, veio da terra? O que vem da lata geralmente não vem da terra, em conserva, né? Vem da terra, raiz. Os nossos originários, eles fazem muito dieta com mandioca, com batata, com cará, com banana. Então peguem amidos da terra, que vão dar essa sustância, né? No dia a dia a gente fala da batata doce, né? Deixa a gente sustentado, mandioca também. Então peguem alimentos que venham da terra e que trazem essa sustância no dia a dia. Aqui a gente usa muito tapioca quando vai fazer, cuscuz à base de milho, as batatas quase todas é batata doce, mandioca, mandioquinha. Então aproveitem dessa alimentação natural durante esses 21 dias, né? A gente até fala também dessa dieta, porque a dieta em si ela já é uma limpeza, ela já tá dando aquele pro seu corpo, né? Porque já só tá colocando coisa boa. Se você já tem essa prática, maravilhosa, o seu corpo já tá acostumado. Se você não tem, aí o seu corpo vai dar aquela respirada. E segundo, porque às vezes a pessoa se alimenta tão mal que cada vez que vai tomar o rapé, daí faz o vômito. E daí, às vezes, o vômito fica tão... a pessoa fica tão presa nas sensações físicas, né? Porque tá vomitando, precisa prestar atenção onde vai vomitar, o que tá sentindo, meu estômago tá enjoado. Então, fica tão prestando atenção nisso tudo que não consegue prestar atenção na parte mais importante, que é a parte do rezo, que é a parte espiritual, que é a parte mais sutil que acontece. E até para muitos pajés também, o certo nem é a gente ficar loucamente fazendo limpeza. Para muitos pajés, nem excesso de limpeza nem é aconselhado, né? Eles falam que o rapé ele tem outras formas de agir, outras formas de trabalhar na gente. Inclusive nessa questão sutil. Tanto é que tem muitas tradições que falam essa questão de passar rapé só se for um rapé muito forte. Não é necessário passar um rapé muito forte para sentir a força da medicina, né? Exatamente. Porque justamente o rapé vem para nos equilibrar, para nos curar, não para gerar um processo traumático. E aí junta, às vezes, a alimentação, que já não é legal. E às vezes com uma aplicação que às vezes foi mais forte que o ponto, ou que você às vezes não estava pronto. Forte. Às vezes você mas a alimentação bem. tá tão ruim que daí você fica só fazendo limpeza. Então, entra no processo de dieta para que você sinta a força do rapé, para que você esteja limpo da sua parte, mais limpinho da sua parte do corpo, da sua parte do estomacal, porque daí você consegue ver as outras coisas acontecendo, né? Às vezes o pai rapé tá querendo falar com você e você tá ali só no vômito e você não tá prestando atenção e às vezes é uma coisa que vai te ajudar no seu dia a dia. Né? Então, a gente dá essa aliviada no corpo, principalmente na parte do estômago, né? Parte de alimentação, para a gente se conectar bem durante esses 21 dias com a medicina do rapé, para a gente se integrar, né, com ele, para a gente entender como ele funciona e não ficar só no processo de sofrência, vamos dizer assim, só de sofrimento, tá ok? Poxa, os 21 dias com rapé, 2 vezes por dia, eu acho que vai ser muito. Tudo bem, adapte na sua rotina, mas sempre pegue um tempo de estudo contínuo com a medicina, 7 dias, 15 dias, mas se experimenta, principalmente se você tiver a intenção de repente passar esse rapé numa irmã de caminhada, né? Entenda como que essa medicina funciona de verdade. Poxa, eu vou conseguir só uma vez por dia? Então faz durante alguns dias, né? Não dê intervalos muito de distância entre uma aplicação e outra se você tem esse objetivo de entender a medicina do rapé. Exatamente. Então a gente vai falar só um pouquinho, bem rapidinho, como que funciona a autoaplicação, para a gente também encerrar aqui os nossos conhecimentos do rapé. Então eu não vou demonstrar aqui com o rapé na mão, porque eu não vou consagrar o rapé, mas é como se o rapé estivesse aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aquela ervilhinha que a Pan falou, vai colocar na mão. E daí a gente espalha normalmente, assim, aperta, né? Vai espalhando com o próprio curipe. E daí ele vai formar uma camada fina de rapé na sua mão. Normalmente, daí aqui o rapé já caiu, né? Mas daí normalmente eu faço esse movimento pra dentro. Tá vendo o curipe direcionando pra mim? Não aqui, ó, pra fora, né? Aqui tá pra fora, no sentido ou do pra seu lateral. Coração, né? A gente fala. Então a gente fala aqui
você puxar para dentro, para que a energia fique circulando aqui em você. Aí é o seu também, o seu sentir, tá? Se você quiser fazer da outra forma e tomar o rapé, também tá tudo bem. É só uma dica, tá? Daí a gente coloca aqui pra dentro, pega metade só desse rapé, né? Fazendo esse fechamento. E daí eu inspiro, vou prender o ar, porque eu vou soprar, né? Encaixo na boca e no nariz e sopro. A gente fala, para no finalzinho do sopro, a gente fazer um... que é quando a gente coloca a língua na boca. Daí a gente não faz tão amostra assim, né? Mas só para você ver. Esse é um ar que vai mais rápido, mais né? Dá mais pressão ali, para que qualquer medicina que esteja ali, às vezes, que fica presa na bundinha do curipe, porque se ela tiver ali com esse sai a maioria do rapé que já tem, tá? No começo também, às vezes é complicado, vai soprando só e depois você vai tentando fazer o fup, tá bom? Soprou numa narina, você pode assoar se você quiser, você pode respirar, você pode fazer o que você quiser durante esse tempo para uma outra narina, tá? É muito comum a gente salivar, porque o tabaco ele tem essa propriedade de estimular as nossas mucosas. Então a parte aqui otorrina, ela está totalmente ligada. Então quando a gente toma o rapé, até mesmo ele desce. Muitas pessoas sentem aqui na garganta o rapé. Então o tabaco ele vai estimular o nosso nariz e vai estimular aqui a nossa boca. Então é normal que a gente, né, tenha bastante secreção no nariz e que a gente salive bastante. Então pode suar, pode cuspir. Se vier a limpeza, né, faz a limpeza. Eu particularmente, eu gosto de tomar o rapé mais seguido, porque eu sinto a força um pouco maior. Entrou aqui pelo nariz, eu tive toda aquela sensação, às vezes, do ardor, né, de assoar e tudo mais, e daí cuspir. Então, normalmente eu dou uma segurada para tomar os 2 rapés e depois fazer toda a minha limpeza se eu precisar. A Pan, ela já gosta de ter esse espaço para respirar, para suar e tudo mais. Então, perceba, se estude também em relação a isso. Não tem essa questão de certo ou errado, né? Normalmente a gente só pede consciência, às vezes, numa roda. Porque às vezes o chai vem lá do Acre, numa roda aqui, para passar rapé. Daí a roda tem, sei lá, 30, 40, 50 pessoas. Então, né, um trabalho, leva um tempo para aplicar rapé em todas essas pessoas. Então a gente tem que também, às vezes, ter noção do coletivo. Tá você com você mesmo, você tem o tempo que você quiser. Você pode, né, ficar horas para tomar um rapé. Mas, quando a gente está dentro de um coletivo, a gente tem que ter essa consciência. Eu gosto de ter esse espaço longo, mas as pessoas estão esperando para também consagrar a medicina. Então, a gente tem sempre essa parcimônia em relação a receber também o sopro, né? E depois que eu fiz toda a limpeza, que eu suei e tudo mais, eu posso fazer o mesmo processo, pegando o restante do rapé que ficou na mão e soprando daí na outra narina. É obrigatório sempre tomar nas 2 narinas. Não é tomou um, acabou. Não, toma um e depois toma no outro. O processo do rapé significa que eu vou consagrar as 2 narinas. Então não existe fazer rapé em uma narina só. Por quê? A gente pode explicar isso de vários motivos. Primeiro, porque a gente tem aquela limpeza das sinos, né? Então eu já fiz de um lado, o ideal é que isso percorra o outro também. As narinas também representam o nosso lado yin e yang, positivo, negativo, feminino, masculino. Então também para equilibrar essas energias, né? Se vou passar no direito, então eu vou pender energia para um lado, vou passar no esquerdo, vou equalizar essa energia para que ela seja bem distribuída para todo o seu corpo e também para que o rapé ele possa trabalhar o sentimento de bem-estar, de cura, de elevação e de expansão da consciência como um todo. Então, mesmo que de repente, igual ela falou, passei aqui, fiz limpeza, não tem problema, espera um pouquinho, faça a limpeza, mas consagre o outro lado para você completar esse processo do rapé. E se tiver alguma energia também ali no meio do processo, essa energia também se fecha.
Então é importante. Completa o ciclo, né? Completa o ciclo, literalmente. Então, é muito importante que a gente sempre pense nisso. Não tem problema, poxa, ser um pouco mais fraca na outra narina, a questão não é como, mas a questão é manter os dois lados. O ideal é que seja com a mesma intensidade de sopro, para que você tenha essa mesma experiência e ela fique bem equilibrada. Mas se de repente fiz muito processo de limpeza, não está se sentindo confortável, pode aplicar mais fraco, mas nunca deixe de aplicar no outro lado, para você receber essa cura completa mesmo na medicina. Exatamente. E também a gente tem alguns instrumentos que a gente já viu com 2 saídas. Não sei se, né, na internet tem bastante. Então, às vezes, tanto o Curipe quanto o Tepi, às vezes tem 2 saídas. A gente já ouviu vários relatos em relação a isso. E também é a mesma coisa que eu falo, sem julgamento, sem preconceito, cada um tem que ter o seu estudo, né? Cada um tem que saber o caminho que vai andar, que vai trilhar. Mas, quando a gente recebe o sopro do rapé, seja do tepi ou do curipe, normalmente recebemos aqui numa narina e esse ar com o rapé, ele passa, como a gente já falou algumas vezes aqui, pela nossa sinus, né? Muitas vezes a gente sente e vê o rapé saindo do outro lado. Às vezes, se você toma o rapé muito com o olho fechado, você não vê, mas a gente passa bastante sopro e a gente vê. E até mesmo se você não tá com o olho aberto, coloca a mão do outro lado aqui que você vai sentir o vento saindo pela outra narina. Então a gente fala isso também que é muito importante, nunca se tampa a outra narina para receber a medicina. Esse ar ele tem que realmente fluir para outra narina. Lembra que a Lu já falou que aqui a gente tem um aparelho que se comunica como um todo? A gente já teve casos de Chay receber um rapé muito forte, tá trancado aqui e estourar o ouvido, ficar aquele zoom no pitando. ouvido, ou então daí machuca aqui dentro, né? Porque é uma pressão, porque você tá tampando. E daí a gente tem também aquela questão de que a gente não pode levar tabaco para o nosso pulmão, seja ele em forma de fumaça ou em forma de rapé. Né? Então, por isso que quando a gente vai tomar o rapé de outra pessoa, a gente tem que estar com o ar bem cheio. A gente vai falar disso já já. Então, com o pulmão bem cheio. Então, quando eu recebo o sopro, seja em curipe ou em tepi, eu tenho essa saída de ar para outra narina. Se eu tenho um instrumento que sopra de uma vez nas duas narinas, para onde vai o vento? E com o rapé. Então, a gente não confia muito nessa questão de às vezes ir para lugares que não eram para ir, que a ideia é realmente sair para o outro lado, né? Então, observem isso dentro do estudo de vocês também, tá ok? Como que eu vou receber o sopro de outra pessoa? Isso é muito interessante também, porque tem vários tabus nesse entremeio, e daí a gente sempre fala também do auto-olhar. Né, vai observando, vai seguindo aí as suas intuições, os seus conhecimentos. Nada que a gente está falando aqui é o certo, é o correto, você tem que fazer. Não, é o nosso estudo que nós tivemos com o rapé. Então, são conselhos de uma caminhada, né? Então, não é uma troca mesmo, é uma troca, conversa, né? Então, vamos lá. A gente, na hora da gente receber a medicina, a gente tem que estar com o pulmão bem cheio de ar. Porque quando a gente vai consagrar no curipe, a gente tá soprando, né? Então a gente enche o pulmão de ar para poder soprar. Então automaticamente se eu sopro, não entra ar do meu pulmão, porque ele está saindo o ar dele, né? Então não tem essa entrada do tabaco pro pulmão. Então também é muito importante quando a gente tomar o rapé, a gente não inspirar, para a gente não levar rapé pro pulmão. Então, na hora que a gente receber o sopro, a partir do sopro é só para fora, é só suar. Você vai começar a inalar quando você vê que tá livre aqui, para até mesmo você não engasgar. Já engasguei muitas vezes assim de tentar respirar e o rapé descer. Então, tem que estar livrinho aqui para você trazer para dentro, não vá fazer assim, tá? Então, ou seja, quando eu vou receber o sopro, então eu encho o meu pulmão de ar, seguro o ar e coloco o tepi na narina e segura.
e seguro. Então, Gente, importante segurar a narina. Você está tomando o rapé, então você vai segurar o tepi perto da narina. Tem muita gente que às vezes encaixa aqui e solta a mão. E às vezes a gente vai dar pressão, o tepi pode desencaixar. E eu aí posso cai. dar um sopro forte, sei lá, vira o tepi sem querer, vai rapé no olho. Às vezes tem pessoa que tem o nariz meio entupido. E daí na hora que a gente vai soprar o rapé, dá aquela pressão, o tepi sai. E daí, saiu o tepi do seu nariz, o rapé vai parar no seu olho e arde demais, né? E outra coisa, deixa eu mostrar bem pertinho aqui pra eles verem, que na hora da gente colocar o rapé, na hora que a gente for colocar o tepi, a gente coloca mesmo, né? Tem gente que às vezes vem e faz assim, ó. Não, vai sair rapé pra tudo por aqui, ó. Então é lá dentro mesmo, não precisa enfiar lá dentro. Mas encaixar nessa Encaixa. auréola aqui que a gente tem, deixar bem encaixadinho. Tá encaixado, não tem nenhum buraquinho, né? Não precisa enfiar lá dentro, porque lá dentro também já vai ter, às vezes, sujeirinha do nariz. Então, às vezes, pode sujar o tepi. Mas aqui, encaixando na entradinha, já tá ótimo. O importante é que você tampe com o tepi essa sua saidinha de nariz aqui. Não deixe pra fora. E segure durante toda a aplicação. O irmão tá aplicando, você tá segurando. O irmão parou de aplicar, solta o tepi, o irmão vai colocar de novo pro outro lado. Segurou de novo, tem problema. Tá ali, tá ardendo, tá, mas tá ali, segurando a medicina. É muito importante isso. Tô recebendo sopro, a pessoa não terminou de soprar, eu não tiro. Pode estar ardendo, pode estar fazendo qualquer coisa, não é o momento de prestar atenção no seu corpo. Então, o que você vai fazer? Você vai segurar, porque se você tira o nariz e ele tá lá soprando, ele tá esperando que você receba o sopro todo. Você tira o nariz, vai acontecer a mesma coisa, vai ir rapé no seu olho. Então, fica ali firme, recebendo o sopro até o final. Assim, com atenção também para não tossir, não aspirar e devolver o sopro para quem tá te aplicando. A pessoa vai Isso engolir é horrível. rapé. A pessoa vai engolir. Quem tá te soprando vai engolir rapé e você vai engasgar. Então, rapé nessa hora é ser passivo. A gente não vai fazer nada, a gente vai respirar fundo, travar a respiração e receber o rapé. A gente não tosse, a gente não aspira, a gente não respira, a gente não faz nada. Terminou de receber o sopro, daí você pode suar, você pode cuspir, né? Sempre importante ter um papelzinho, um saquinho. O saquinho a gente não gosta muito por causa dessa questão de ambiente, mas um baldinho, algum local que você possa cuspir e fazer limpeza, né? E o ideal também, poxa, acabei, tô aqui, né? Terminei de passar, sem desespero, né? Às vezes a gente fica um pouco desesperado, tem rapé, mas sem desespero. Então solta o ar pela boca, pega o papel higiênico, sabe? Assoa devagar. Como você já vai estar num lugar, né, propício para isso, já passou as coisinhas arrumadas, então já deixa. Às vezes um outro papel cortadinho se você estiver sozinho, até se você estiver numa casa, já deixa o que você vai precisar. Vai tomar rapé? Já sabe que vai precisar do quê? De papel, às vezes da sua garrafinha de água, do seu baldinho, ou se de você algum às lugar. vezes é a pessoa das ervas, quiser ter um sprayzinho, né, uma sinestesia que fala? É, uma sinergia. Sinergia, desculpa. Uma sinergia, alguma coisa de ervas, você já deixa tudo ali. Aquilo que a gente falou, de preparar o seu ambiente para tomar o rapé, né? Então, terminou de tomar o sopro, fez a sua limpeza, vai pro próximo, termina de fazer tudo, ok. Tem uma coisa muito importante que a gente fala em relação à sua postura, né? Quando a gente vai consagrar o rapé, primeiro que tem pessoas que, claro, gente, é super compreensível, mas a gente tenta evitar. Porque quando a gente sabe que a medicina do rapé é uma medicina forte e que às vezes o sopro vem forte também. Então, às vezes a gente vai no rapé já assim, ó, a gente vai no tepi, já com a cara toda franzida, com os olhos apertados, falando, nossa, ela vai vir, é porrada. E não é assim. Por quê? Porque quando a gente tá trancando aqui todo o nosso rosto, né, por causa da impressão do impacto, a gente também tá travando toda a nossa sinus, inclusive as nossas entradas aqui nasais. Inclusive tensionando também toda a musculatura do rosto, mesmo que seja um rapé suave, você tá tão fechado que ele vai entrar mais ardido, vai te machucar.
É como se você tivesse um espação assim, e daí você fecha a sua cara, daí você tem um espacinho assim, ó, pra passar o rapé. E é óbvio que daí vai arder, você tá todo tensionado, tá apertando tudo. Então relaxa. Vai com o seu rosto relaxado, vai com a sua narina relaxada, vai na confiança, vai na fé, tá tudo certo. Então, você relaxa o seu rosto. Na hora que o rapé estiver já vindo, daí tudo bem a gente dar uma fechadinha no olho, vai até lacrimejar, mas pelo menos é um instante de segundo que o rapé sobe. Então, até ele passar por todas as suas sinas, até você fechar a cara, ele já foi, ele já fez o serviço dele. Então, vai tranquilo, vai relaxado pro rapé. Relaxa o rosto, relaxa a respiração, para na frente Seu de quem vai corpo, aplicar, né? solta. A postura, por exemplo, tem gente que aplica igual a gente tá aqui, sentadinho, né? Tem gente que aplica em pé. Não importa se você tem 2 metros de altura ou 1,60. Quem tá aplicando em você vai direcionar o sopro. Tem muita gente que é alta e às vezes vem aplicar rapé com o queixo colado aqui na glote. E o instrumento aqui, né? E a ferramenta aqui, assim. Então a gente já tem uma dificuldade, né? Eu tô fechando a garganta, a parte do ar vai circular por aqui. Então, vai tomar rapé, tá de ladinho, retinho, ó. Queixinho, tá aplicando em mim, não tem problema, ó. Olhando aqui, ó, na mesma altura da pessoa, eu tô aqui, aplicando. Igual a gente Nada falou, de se a muito pessoa... aqui, muito pra cima. Você ficar com a cabeça reta, vamos supor que eu sou muito baixinha. No máximo, eu peço pra ela dar uma agachada. Se eu for muito alto, eu vou baixar e eu vou encaixar. Mas nunca feche a sua cara, feche o seu peito. Né? A gente fala muito também da linguagem corporal. Então, quando você está aberto, quando você está de peito aberto, você está relaxado, você está entregue. Né? É um sinal até de respeito também àquele processo que você confia. Então, vai tranquilinho, com tudo aberto, aqui aberto, o peito aberto, o rosto relaxado. E daí depois, durante o processo, você soa, né? A postura vai ajudar muito em vários momentos, Essa postura, por exemplo, se a gente está sentado, ela vai ajudar quando a gente está enjoado, porque quando a gente fica muito para baixo, a gente pressiona o estômago. Vai ajudar o quê? Tá abrindo o chakra do coração, vai ajudar a respirar melhor, a dar mais vazão de ar nas nossas costelas. A postura ereta também vai ajudar a circulação de energia pelos nossos chakras. Tem várias coisas em relação a essa questão da postura. Então, sempre uma postura bem adequada, né? Bem tranquila para receber a medicina do rapé, tá ok? Tem mais alguma coisa pra gente falar a respeito? Geralmente, o que eu sinto quando eu tomo rapé? Pra quem não tá acostumado, o que eu posso sentir? Primeira coisa que a gente vai sentir é ardência nas vias respiratórias e nos sinos como um todo. Então, é muito normal essa ardência subir aqui pela glândula lacrimal, que a gente tem mais ou menos na metade do nariz aqui, quase pertinho do olho. Então, também é normal nessa ardência a gente lacrimejar. Então, passou às vezes aquele rapé ardido, normal soltar uma lágrima de espontâneo. Tem pessoas que sentem essa dormência até atrás da cabeça, tá? Não que o rapé chegue até lá, tá? Isso é uma sinapse nervosa. A gente sente essa vibração dessa energia e até a sinapse motora mesmo aqui atrás, normal. Então pode queimar um pouquinho, pode dar energia, então vem um calafrio, uma onda de calor ou uma onda de frio depois do rapé, é comum. Vai aumentar a sua secreção durante um tempo, então você vê que mesmo que você soe, o nariz vai ter pouco, a gente brinca, né, que a gente toma pouco rapé, mas parece que soa muito, porque o tabaco estimula muito essa mucosa, então normal você ficar muito tempo com secreção. Outra coisa que pode acontecer é o enjoo, e esse enjoo ele pode ser por 2 motivos. Se você não tomou muita água durante o dia, pode ser um enjoo de desidratação, porque o tabaco vai puxar mesmo esses líquidos do corpo, né? Quando a gente fala do muco, a gente está falando de líquido. Ou pode ser um processo de má alimentação ou expurgo mesmo. Expurgo de uma energia ou uma desintoxicação do seu corpo, que é um enjoo chegando até um processo de limpeza, que pode ser por vômito. A gente também já conhece pessoas que teve desarranjo intestinal depois de um rapé muito forte. Lembrando que o tabaco, ele também é uma erva que trabalha muito essa desobsessão dos intestinos, então ele vai liberar mesmo. Então, normal também, depois de um rapé forte, passar por esse tipo de processo, tá? Em geral, depois do rapé, eu posso sentir um relaxamento profundo, um pouco de torpor,
Então, às vezes o corpo pesado, né? Principalmente se houve um processo de limpeza, mas em geral a gente sente a nossa consciência bem expandida, nosso campo áurico expandido. Alguns rapés podem dar uma ou outra admiração, mas em geral a gente sente uma forte conexão, tanto com a terra, no sentido de estar aqui presente, tanto com a espiritualidade como um todo. Sendo um momento que muitas pessoas, às vezes durante o ritual, acabam incorporando, dando abertura para uma canalização, então deixando a gente realmente expandido em contato com a espiritualidade. Fisicamente, são mais esses sintomas. O rapé, ele pode trazer para você essa questão do aterramento, da concentração, de estar naquele momento presente, sabe, um momento de meditação, prestando atenção, sem ansiedade, né? Que a gente, no meio urbano, né, nessa contemporaneidade, todos nós temos um índice de ansiedade, né? Então, de viver muito lá no futuro, né? Que, ai meu Deus, e lá, e preocupações, né? Então, o rapé, ele ajuda nesse momento do aqui e agora, de trazer você para o momento presente. Para dar ânimo, para trazer disposição, para tirar... muito utilizando a palavra panema, né? Mas para tirar tanto mal olhado como excesso de preguiça, moleza, fadiga. Então, ele ajuda também nessa questão de animar, né? Colocar a gente disposto para fazer as coisas do dia a dia também. A gente fala do que ele é medicina de caboclo, né? Então, a gente está falando de firmeza. Então, se você tá ali com aquele objetivo, é isso que a Pam falou, né? Tá com aquele objetivo, ele vai trazer essa firmeza para você, ele vai trazer essa questão de estou ali, né? Essa força. O tabaco trabalha muito o nosso chakra básico, então ele também trabalha o nosso poder pessoal, a nossa segurança, né? De estar confiante em si mesmo, de estar seguro nas suas intuições, nas suas decisões. Nossa, o rapé tem uma infinidade de coisas. Abertura mediúnica, né? Para dor no corpo como um todo, aqui a gente monta tambor, então a gente fica, às vezes, em muitas costas, posições que não são legais. Cólica para as meninas. Cólica. Nem todas as meninas se sentem confortável, né? A Pam adora tomar rapé na cólica, porque para ela passa. Ajuda a relaxar bem essa região do baixo ventre para mim, então a minha cólica costuma diminuir. Eu tive alguns então eu não gosto muito do rapé na menstruação, então as meninas também podem experimentar, às vezes tá com aquela cólica muito forte, né? Pode experimentar tomar um rapé. Eu acredito que é limpeza, né? Descarrego também, essa limpeza energética. Então tá se sentindo muito sobrecarregado, chegou do trabalho com dor nas costas, né? Com essa parte toda presa aqui, né? Dor de cabeça, às vezes sinais de desgaste mesmo. Então, sinais de sofredores, obsessores, enfim, inveja, magia negra, essas coisas todas também. O rapé auxilia muito nessa limpeza, tá ok? Acredito que agora é isso. Agora sim. Né? Lembrando, a gente já falou um pouquinho, mas os nossos originários, eles falam dessa questão de combater os males do ar. A gente falou, né? Mas também, a gente que ainda que mora no meio urbano, também é um bom jeito da gente manter as nossas vias aéreas um pouco mais limpas, né? Já que o tabaco tem esse princípio de limpeza também. Só adicionando aí uma das, né? Porque a gente for ficar falando do rapé, cada pessoa que estuda, assim como todas as medicinas, né? Cada um que faz seu estudo individual vai somando qualidades para essa medicina ancestral. E hoje a gente tem estudos riquíssimos de diversos feitios, de diversos tipos, com várias aplicações diferentes. Mas no nosso contexto é assim que a gente utiliza a Sagrada Medicina do Rapé. E é por isso que a gente quis parar um pouquinho aqui para fazer essas trocas, né? Como ela falou, como nós somos artesãs, a gente acaba também fazendo muitos testes em estrutura, com outros tipos de rapé. A nossa casa tem um feitio próprio também de rapé, então a gente trabalha com essa medicina. E por isso que a gente quis também explanar um pouquinho com vocês o que a gente pensa e o que a gente acredita no uso dessa Sagrada Medicina. Algumas pessoas vieram nos perguntar sobre livros sobre rapé. E também fizemos essa busca, ainda continuamos fazendo, então alguns livros que eu só vi um na verdade até o momento, que fala sobre rapé, é bem curtinho, é bem basiquinho, e então fizemos uma busca também pela internet, né? Procuramos em comunidades, perguntando para os amigos. E a resposta foi... irmãos originários, inclusive essa é a resposta de um dos irmãos originários que a gente resposta foi unânime, né? Que o rapé é o pajé, ele é o professor.
Então, mergulhem na medicina do rapé para esse aprendizado profundo, né? De consagração, a autoconsagração, né? A autoaplicação. Se você se identificar com a medicina, depois fazer um feitio de rapé, fazer o seu próprio rapé, experimentar cinzas, experimentar ervas, aí vai um estudo muito longo em relação a essa medicina, mas que ele com certeza vai te guiar e vai te levar aí para o caminho do conhecimento, da sabedoria dentro desse campo rapé e tabaco, tá ok? Muita gratidão, até mais. Gratidão, até mais.